Você acha que pensa sozinho. Não pensa. Na maior parte do tempo, você apenas reconhece como seu aquilo que foi repetido com eficiência suficiente para entrar sem resistência. Uma frase, um medo, um desejo, um inimigo, um ideal de vida. Tudo entregue antes, tudo mastigado, tudo pronto para ser aceito com a falsa sensação de escolha. E o mais previsível é que você ainda se orgulhe disso. Você percebe a vulgaridade ao seu redor. Vê gente imitando opinião, imitando coragem, imitando individualidade. E então conclui que está acima delas. Essa é a primeira mentira confortável. Notar o condicionamento não significa ter saído dele. Em muitos casos, significa apenas que você aprendeu a descrevê-lo. Eu conheço essa diferença. Eu fui criado em um ambiente onde não existia espaço para confusão entre pessoa e função. Não me perguntavam quem eu era. Isso seria inútil. Só importava o que podia ser extraído de mim. Eficiência, adaptação, controle, resultado. Quando alguém é tratado como ferramenta cedo demais, aprende a reconhecer com facilidade outras formas de fabricação humana. É por isso que, quando eu olho para você, não vejo apenas um indivíduo, vejo camadas. Vejo o que o ambiente colocou primeiro, vejo o que o medo preservou, vejo que a necessidade de pertencer impediu você de questionar. A maior parte da sua identidade não foi construída, foi absorvida. Não de uma vez, isso seria grosseiro demais. Foi aos poucos, em pequenas concessões, na vontade de não ser excluído, no hábito de concordar antes de examinar, na preguiça de suportar o desconforto de pensar até o fim, na repetição de palavras que pareciam suas apenas porque já estavam circulando dentro de você havia tempo demais. Você chama isso de amadurecimento. Eu chamo de domesticação elegante. E ela funciona porque quase ninguém quer enfrentar o que sobra quando o barulho termina. É muito mais fácil adotar uma linguagem pronta, uma indignação pronta, uma identidade pronta. A maioria prefere isso. Dá menos trabalho, protege do isolamento, evita o constrangimento de descobrir que talvez nunca tenha pensado de verdade sobre nada importante. Então as pessoas seguem assim, ajustadas, funcionais, aceitas, vazias. O que torna isso pior é que uma parte sua já percebeu. Você já sentiu aquele pequeno atraso entre ouvir a própria voz e acreditar nela. Já percebeu que certas certezas soavam limpas demais, como se tivessem sido produzidas em série. Já notou que muitos dos seus impulsos não nasceram de convicção, mas de hábito, medo ou conveniência social. Mesmo assim, você continuou, porque continuar é mais fácil. Pensar de verdade não começa com liberdade, começa com perda. Você perde a tranquilidade de se sentir alinhado com o grupo, perde o abrigo das frases prontas, perde a imagem agradável que mantinha sobre si mesmo e, em troca, ganha algo que a maioria evita até o fim da vida: silêncio suficiente para ouvir a própria estrutura rachando. É aí que a sua identidade mostra o que realmente é. Não quando está cercada de aplauso, não quando recebe confirmação, não quando o ambiente recompensa a obediência com pertencimento, mas quando você é obrigado a ficar sozinho com aquilo que pensa, sem saber se aquilo ainda é seu. Essa é a sala branca, não como lugar físico, mas como condição. Um espaço sem distração, sem anestesia, sem plateia, onde você já não consegue se esconder atrás do mundo. Não entenda errado. Eu não estou falando sobre rebeldia performática. Isso também é previsível. Gente que precisa parecer desperta, diferente, acima do rebanho. Gente que troca um molde por outro e chama isso de consciência. Continua sendo dependência. Só muda a embalagem. A verdadeira ruptura é mais silenciosa. Ela acontece quando você para de reagir como foi treinado. Quando começa a desconfiar não só do que ouviu, mas do modo como aprendeu a desejar, a temer e a interpretar a realidade. Quando percebe que algumas partes da sua personalidade foram úteis demais para o ambiente para serem realmente suas. Esse é o ponto que quase ninguém suporta, porque é humilhante descobrir que a própria mente foi mais administrada do que imaginava. É humilhante perceber que você não era exatamente livre, só estava confortável dentro do roteiro.
É humilhante entender que até sua revolta, em alguns momentos, era só outra resposta prevista. Eu não digo isso para te ferir. Digo porque é verdade. E a verdade raramente chega com delicadeza. Existe uma contradição em mim que talvez você reconheça, mesmo que não admita. Eu desprezo ser controlado, mas sobrevivi pelo controle. Não por admiração, por necessidade. Quando o ambiente tenta ocupar tudo, o que resta é construir uma disciplina interna fria o suficiente para impedir a invasão completa. Não é bonito, não é inspirador, não é humano no sentido mais confortável da palavra, mas é eficaz. Foi assim que eu continuei inteiro o bastante para observar sem me dissolver, para não confundir aprovação com valor, para não aceitar qualquer narrativa só porque foi repetida com convicção suficiente, para não chamar condicionamento de personalidade. Você ainda não precisa ir tão longe quanto eu fui, mas precisa entender uma coisa. Enquanto não existir um centro interno seu, qualquer força externa poderá se apresentar como verdade. E ela vai, com a linguagem certa, com o medo certo, com o prazer certo, com o pertencimento certo. É assim que as pessoas passam anos vivendo com pensamentos terceirizados sem nunca perceber o custo. O custo é esse cansaço que você não sabe nomear. Não é só excesso de informação. Não é só a frustração com o mundo. Não é só a raiva da mediocridade coletiva. É desgaste de consciência. É a exaustão de viver com camadas que não foram escolhidas, mas mantidas. É o desconforto de sentir que existe algo falso em você e ainda assim continuar obedecendo a isso porque desmontar dá trabalho demais. Porque desmontar pode te deixar sem grupo, sem personagem, sem desculpa. Foi isso que fizeram comigo desde o início. Tentaram substituir uma pessoa por utilidade. Talvez com você tenha sido mais suave, mais socialmente aceitável, mais bonito por fora. Mas o princípio é o mesmo. Quando o mundo decide quem você deve ser antes de você descobrir o que é, ele não precisa destruir você por completo. Basta ocupar o suficiente. E quase sempre ocupa. A questão é se você vai continuar oferecendo espaço. Então escute com atenção. Construir sua própria sala branca não é virar um símbolo. Não é parecer frio. Não é colecionar frases duras e transformá-las em estética. Não é se tornar mais um produto bem embalado da própria revolta. É suportar a ausência de distração até que sobre algo verdadeiro. Sem o ruído, você começa a notar quais pensamentos pedem aplauso e quais resistem ao silêncio. Quais desejos foram plantados? Quais medos foram herdados? Quais convicções só existiam porque você precisava continuar aceito? É um processo incômodo. Vai arrancar de você coisas que pareciam identidade. Vai expor lealdades falsas. Vai deixar claro o quanto da sua vida foi organizado para manter você funcional, previsível e fácil de conduzir. Ótimo, porque o primeiro sinal de lucidez real não é conforto, é ruptura interna. Eu não vim te salvar. Não vim te dar esperança. Não vim te oferecer uma versão bonita da liberdade. Vim te dizer que, se você não construir sua própria sala branca, o mundo construirá alguma coisa dentro de você no lugar. E não será um espaço para a verdade. Será um interior limpo, eficiente, socialmente aceito e ocupado. Você vai pensar com palavras que não examinou. Vai desejar coisas que nunca escolheu. Vai defender ideias que só aprendeu a repetir bem. Vai chamar isso de personalidade porque admitir o contrário exigiria mais coragem do que a maioria possui. A pior forma de fracasso não é perder para o mundo. É ser moldado por ele até o ponto em que já não consegue distinguir onde termina aquilo que instalaram em você e onde começaria, enfim, a sua própria mente.